Meus irmãos, nós vamos estar nos colocando em pé, Mateus capítulo de número 2, versículo, a partir do versículo 1, Mateus 2, a partir do versículo 1, um texto sagrado que eu quero ler com os irmãos. Esse texto estará trazendo um embasamento a nossa palavra nessa noite. Eu lerei os ímpares, irmãos lerão os pares, nós vamos até o versículo de número 11. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, todos. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Podeis tomar assento, Deus abençoe. Eu quero, neste momento, dizer aos irmãos que nossa palavra nesta noite traz alusão ao objetivo para o qual nos ajuntamos aqui hoje. Nós estamos cercados aqui pela mesa do Senhor. Quando falamos de mesa do Senhor, estamos falando de algo que transcende a tudo que é materialidade, tudo que é humano. Nós estamos falando de um momento em que o próprio Jesus desejou estar pessoalmente conosco. E estudando esse texto, nós temos algumas lições que precisamos tomá-las como sendo aqui a base fundamental de alguém que prima por estar com alguns momentos de qualidade, chamamos de tempo de qualidade, à mesa do Senhor. E nós queremos com muita atenção pedir aos irmãos para que não desvie o seu pensamento, não desvie a sua, de preferência a sua visão, porque aquilo que a gente vê, a gente foca, para que você possa nesta noite fazer um auto introspectivo. Onde é que você está falhando quando o assunto é tempo de qualidade com Jesus? Eu sei que você passa o mês inteiro pensando no culto de ceia. Eu sei que você vem para o culto de ceia pensando em dar o melhor para Jesus. A melhor roupa, o melhor penteado, o melhor perfume. Eu sei que você passou o dia inteiro pensando na ceia. Eu estava olhando no grupo das irmãs, é para todo mundo vir vestido assim, que hoje é um dia especial, equipe de recepção, nosso uniforme é assim. E eu estou vendo por todos os lados que você olha,
você vê todos super, hiper produzidos, porque hoje nós estamos na mesa do Senhor. Estamos juntos aqui. Esses elementos que fazem representar aqui acontecimentos de mais de 2 milênios passados, nos leva a um introspectivo de quem nós éramos à época. Não éramos nascidos, mas já fazíamos parte do projeto salvífico, desse projeto soteriológico, que traz a nós a salvação por meio do sacrifício de Jesus. E eu consigo aprender aqui algumas coisas, algumas lições pedagógicas com esses 3 personagens. Eu não sei se eu posso dizer 3 personagens, mas como eram 3 presentes, trabalha-se a ideia que cada pessoa trouxe um presente. Então não estou afirmando que está na Bíblia 3, mas fala ali de algumas pessoas que traz presentes para aquele que seria o Salvador do mundo. E quando das titularidades dos textos sagrados foi colocado que esses homens, a Bíblia também não relata os seus nomes, mas poderiam ser Belchior, Baltazar e Gaspar. Deixa eu trazer rapidamente um fundo aqui de biográfico desses homens, para que vocês possam imaginar o que foi que aconteceu, o enredo daquele momento que nós estamos transcendendo para os nossos dias de hoje. O que foi que aconteceu ali? Esses homens, para se cumprir uma profecia em um dos salmos, mais precisamente o salmo de número 72, vem o cumprimento de que reis de todos os lugares viriam para adorá-los. Reis de todas as cercanias viriam para adorar aquele que seria o Salvador do mundo. E estes 3 moços certamente pertenciam a uma seita chamada zoroástrica, e eles eram da região da Pérsia, muito religiosos, interessados ali como conselheiros da Pérsia. Esses homens começam a pensar em adorar alguém que iria nascer e por consequência seria o Salvador do mundo. E eles trazem consigo 3 presentes. Presentes esses que têm significados que eram pertinentes àquele que haveria de nascer. Um deles traz um presente que era ouro, e este ouro fala da sua realeza. Ouro fala de que ele seria o rei, esse rei que nós estamos adorando aqui hoje. Então aquele moço, um deles, um dos reis magos, vem com o ouro para presentear Jesus. Um outro também, procurando ali pertinência com este assunto, ele traz também na sua bagagem um outro presente, que era o incenso. E esse incenso tinha também uma significância. Falava, incenso é um ingrediente que se usa para prestação de um culto a uma divindade. Então falava, esse homem que vai nascer, ele é Deus. Então vamos levar incenso, porque na adoração nós queremos reconhecer que ele é Deus. Ele não era feito de bronze, de madeira, de gesso. Ele não era feito de barro. Ele era um homem que ia nascer e ele ia se tornar o rei. E ele era Deus 100% Deus, 100% homem. E o incenso fazia menção também à sua divindade. E um outro, de igual modo, disse: eu vou levar também um presente que traz pertinência com o assunto que nós estamos em comento. E eu vou levar para este moço, para esta criança recém-nascida, eu vou levar também um presente. E esse presente também vai falar do que significa para este moço. E ele traz mirra. Mirra era um perfume que usava para embalsamar pessoas mortas, porque o velório deles durava alguns dias, e aquela pessoa precisava de estar ali para ser velado pela família, especialmente dos lugares mais longínquos, e eles eram embalsamados e perfumados com mirra. E a mirra falava
da humanidade de Jesus, porém falava também da imortalidade de Jesus. É aquele que morreu, mas não teve missa de sétimo dia, porque no terceiro dia ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo pela igreja. Então eu estou falando de alguma coisa que tem alusão aos nossos dias de hoje, e eu quero trazer a vocês algumas lições que aprendemos com esses reis magos. Reis magos vindo do Oriente. E aí, essas lições nos dão alguma vertente espiritual que nos leva a uma percepção de que, se nós aplicarmos em nossa vida, no nosso dia a dia, estas lições, eu tenho certeza absoluta que a nossa adoração vai melhorar, de que nós, como adoradores, vamos aproximar mais de Deus. E eu fico aqui neste momento pensando naquele cenário. Se aqueles homens escolhem presentes que as suas representatividades estaria fazendo alusão a um homem, a uma criança recém-nascida, que seria um rei, que seria um Deus que estaria sendo adorado, eu fico observando, eu acho que aqueles homens eram astrólogos ou astrônomos, e eles olham para uma estrela e eles saem teleguiados por aquela estrela, focados naquela estrela, a estrela que representava o próprio Jesus, e aí eles saem, os três homens, em busca de onde estava aquele homem. E eu posso observar que, para acontecer isso, a primeira lição que eu vejo dentro desse texto é a lição da renúncia. Diga comigo, renúncia. Que não é uma tarefa fácil. Você renunciar a algo que aparentemente ele traz confortabilidade, renunciar a algo que te traz uma satisfação pessoal, em detrimento de alguma coisa que tinha uma significância espiritual, isso é chamado de renúncia. E para ter esse momento com Jesus, esses homens renunciaram, diga comigo, moradia, comida, conforto do lar, sua terra, sua tranquilidade, seu hobby, e eles saem diuturnamente, dia e noite, andando para um destino que estava sendo orientado geograficamente por aquela estrela. E eles vão andando, renunciando tudo que vocês recitaram comigo. E eles foram abrindo mão daquilo que era peculiar do seu dia a dia, porque aquilo que eles estavam indo em busca era algo melhor, era algo transcendental, era algo encantador. E é por isso que você abriu mão hoje das suas atividades, abriu mão do seu conforto do lar, abriu mão do shopping. Hoje vocês abriram mão de tudo, renunciaram tudo, às vezes trocaram até serviço com alguém para estar aqui, para adorar esse Jesus representado por aquela estrela para aqueles magos do Oriente. E a gente percebe que eles vão andando como peregrino, um período aproximado de 6 meses. Quantos meses? 6 meses, para adorarem um homem chamado, não ouvi, um homem chamado Jesus. Foi um período intenso. Não foi uma questão assim, não, se eu não fizer isso hoje, eu faço amanhã. Não, eles dedicaram, renunciaram tudo que nós recitamos para ir em busca de Jesus. E isso hoje vem de encontro e instiga até mesmo a nossa praticidade diária, que às vezes nós temos preguiça de andar 500 metros para vir à igreja. Às vezes hoje nós renunciamos ao culto por causa da formação de uma chuva que está por vir. E olhamos no serviço de meteorologia e falamos, não vai chover, eu não vou hoje ao culto, porque vai me pegar a chuva lá e eu termino não conseguindo voltar. Não, eu não vou ao culto. E às vezes nós não renunciamos aquilo que é tão comum, aquilo que é tão efêmero, aquilo que é tão passageiro, só porque nosso conforto, nossa comodidade é maior e é melhor do que a adoração a Jesus. Mas nesta noite eu estou falando para uma plateia aqui que fizeram de tudo para estar aqui adorando a Jesus, vestiram bem, chegaram no horário, cantaram, oraram, já ofertaram e estão aqui dizendo, eu estou aqui porque eu vim para adorar a Jesus. Muitas vezes
nos falta coragem de renunciar um período para um tempo de qualidade com Jesus. Muitas vezes nos custa muito caro a gente renunciar um pequeno período para dobrar os joelhos e orar, um período para parar o estômago e jejuar. Nós temos um jejum congregacional na terça-feira, e eu estou complexado que ninguém está comendo na terça-feira pela manhã, que nós estamos todos em jejum, por uma única causa, e nós estamos todos alinhados de forma solidária, tirando um tempo de qualidade para estar com Jesus. E às vezes não nos hesitamos em passar horas na internet, ou horas em algum lugar de lazer, ou horas contemplando alguma coisa, mas às vezes não tiramos 10, 30, 50, 60 minutos para estar adorando a Jesus. Mas nesta noite, nós já estamos com 1h25 adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você tem motivo para glorificar, glorifique, porque nós estamos na presença de Deus. O verdadeiro adorador renuncia. Se você ainda não é levado a uma renúncia para adorar Jesus, desculpe eu dizer com muito amor, porém com muito rigor, você precisa voltar a renunciar, porque Jesus renuncia o seu trono de glória para dar a vida por mim e por você, em uma morte que era considerada a pior morte pela sua cultura, mas ele deixa tudo e morre na condição de pecador, para que ele pudesse assim estar nos libertando do vil pecado e nos dando direito de vida eterna. A segunda lição que eu vejo é a lição da perseverança. Para encontrar Jesus tiveram que perseverar. Enfrentaram frio, enfrentaram calor, enfrentaram o distanciamento da família, do lar, do emprego. E eles enfrentaram todas as dificuldades que um peregrino numa peregrinação é comum enfrentar, mas não desistiram do seu objetivo, não abriram mão do seu foco. Eu preciso chegar onde Ele está para que eu possa adorá-lo. Eu sei que se você enfrentou o trânsito, eu sei que você enfrentou hoje muitas coisas para chegar até aqui, mas isso não é nada perto daqueles peregrinos que por 6 meses eles se doaram, eles se desgastaram, e eles não vieram de carro, eles não vieram ali de algum automóvel com conforto, com som ligado, com ar ligado, não, eles andavam a pé, mas eles vieram, eles perseveraram. E eu quero deixar claro para os irmãos que muitas vezes, por coisas tão módicas, por coisas tão sem justificativa, nós temos dificuldades de estar vindo à casa de Deus. Sem dizer aqueles, não estou aqui colocando os que têm justificativos, que têm impedimentos, mas aqueles que não têm impedimento nenhum, se tornaram crentes domingueiros, e não vão aos domingos, tá bom, um domingo por 4 domingos por mês, ou 5 domingos por mês, está passando de bom. Tá não, você precisa de Jesus todo dia, toda hora. Você precisa frequentar a sua igreja, você precisa estar buscando o Senhor, porque é aqui, junto com os irmãos, que nós temos um único motivo para adorar, bendizer, exaltar e celebrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então essa lição de perseverança, ela nos leva a um confronto. E essa perseverança traz consigo uma pergunta: nós somos de fato perseverantes? Nós enfrentamos, se for possível, qualquer mazela por amor a Cristo? Nós rompemos com qualquer obstáculo que querem nos parar? E se você tiver uma resposta positiva, é sinal de que você também é um perseverante. E eu estou crendo que para você adorar a Deus, você precisa perseverar. Um dia desse, um colega que há anos eu não ouvia, me perguntou assim: você ainda é pastor? Eu falei: sou. Desde aquele tempo. Eu falei assim: dirigindo igreja? Também. Moço, eu fico com dó de você. Tem quanto tempo que a gente não se vê?
Fizemos as contas, 23 anos. Falei, não, tem 37 anos que eu estou dirigindo a igreja, que eu estou fazendo a obra do Senhor, e eu estou sempre na casa de Deus, sempre ocupado com as causas do Senhor, porque eu preciso ser perseverante, porque o céu será dos adoradores perseverantes, que não deixa ser vencido pelo mal, mas está sempre dizendo, eu espero em Jesus, e eu sei, como disse Jó, que um dia Ele vai se levantar contra os povos, e Ele estará me recebendo na glória. Tem perseverante entre nós? Tem? Levanta a mão sem reumatismo. Se tiver reumatismo, Jesus cura. Vocês são perseverantes. Vocês estão na casa e na presença do Senhor. E uma terceira lição que eu vejo nesses homens é da visão espiritual. Em todo o traçado da viagem não tinha GPS. Se não clicava lá o destino e ia guiado, era muito simples. Mas eu penso, a Bíblia não fala, mas a minha imaginação me faz a viajar num pensamento que eu acho que eles falavam assim, gente, enquanto eu vou comer aqui, vocês ficam um olhando para a estrela, para a gente não perder a estrela. Tem muitas estrelas no céu, mas tem uma estrela que é a estrela que nós estamos focando nela. E todas as vezes que você tira os olhos dessa estrela chamado Jesus, você perde o rumo, você perde a direção, você fica ao léu da sorte. Olha lá, gente, eu vou abaixar aqui para abotoar aqui as alparcas, e você olha, você é responsável por olhar, não perca a estrela. Aqueles homens não tiraram os seus olhos da estrela, estrela que os guiava, não desviava o seu caminho, ficavam atentos o tempo todo, apenas para cumprir o seu propósito. Eu preciso chegar naquela estrela do Oriente. Quantas pessoas estão olhando para a esquerda, para a direita, para a retaguarda, mas esquece de olhar para a vanguarda, de onde você vê a estrela, para o alto. Quantas pessoas têm se enfraquecido porque têm tirado os olhos da estrela? Pedro estava olhando por Jesus e andando sobre o mar como se fosse terra firme. Na hora que ele ouviu um barulho mais estrondoso, ele tira os olhos de Jesus. Quando ele olha para as ondas, diz a Bíblia que ele é submerso. Toda vez que você tira os olhos de Jesus, você enfraquece. Não fica olhando para fulano, para Beltrano. Não fica olhando para alguém que dá mau testemunho. Não fica olhando para alguém que não tem compromisso com Deus. Mas continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto sagrado de João 14, verso 6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então não tire os olhos, assim como os magos não perderam a estrela de vista, também nós não podemos tirar os nossos olhos espirituais de Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2, que olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isaías 45, 22, ele diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os povos, e sabeis que eu sou Deus e não há outro. Cadê os irmãos que estão olhando para Jesus? Todo adorador, ele não pode tirar os olhos de Cristo Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. E eu termino com a quarta lição. Eu vejo nesses homens a lição da verdadeira adoração. Foi um assunto hoje da escola bíblica dominical. Adorando a Jesus com a nossa mordomia cristã. Adorando com excelência. Quando aqueles homens encontraram Jesus, fizeram questão de entregar os seus presentes, que são um tipo de verdadeira adoração. Deuteronômio diz, ninguém aparece perante o Senhor com a mão vazia. Ninguém chega aqui naquela condição de me dá, mas você chega na condição de servir. Senhor, eu vim aqui para te servir, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para cantar, eu vim aqui para seguir a liturgia do culto. Se mandar levantar, eu vou levantar. Se mandar levantar a mão, eu vou levantar a mão. Se mandar cantar, eu vou cantar. Se mandar olhar no mural e ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu estou aqui para te servir, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer. Eu vim aqui para celebrar o Senhor.
Que presente você trouxe para dar para Jesus nessa noite? Quando eu venho para o culto, eu já pergunto, eu vou para o culto. E uma das partes do culto é ofertar ao Senhor. Eu não posso ir sem a minha oferta, que eu quero completar o meu culto. Quando eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu ajoelho e oro e agradeço a Deus por ter chegado. Eu vim para adorar. Ver os irmãos, para mim isso é um gesto gratificante. A casa do Senhor cheia, isso é um gesto de aprovação de que nós temos aqui adoradores que adoram Jesus em espírito e em verdade. As boates estão lotadas, os motéis estão lotados, as casas de dança estão lotados, os ginásios de esporte estão lotados, os campos de futebol estão lotados. E por que que a igreja vai estar vazia? A igreja precisa estar cheia, derramando de gente, porque quem está aqui é maior do que quem está no mundo. Aqui estão os adoradores do Senhor. Eu creio que cada um deles pega o microfone e faz um discurso que antecede a entrega do presente. Senhor, são 6 meses de caminhada. Senhor, nós viemos lá do Golfo Pérsico, atravessamos todas as dificuldades da caminhada, chegamos até aqui. Dentre eles tinha um que tinha aproximadamente 48 anos, outro tinha 36 anos, outro 26 anos. Ali tinha pessoas da varonilidade, já tinha pessoas entrando na melhor idade, mas eles não hesitaram não se preocuparam com idade, não se preocuparam com nada. Eles só queriam olhar a estrela e chegar até aquele momento. E chegando ali, eles entregaram os presentes. Disseram: eu vim prestar o meu culto, e agora que eu já cultuei, nós vamos voltar agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. Eu termino essa mensagem dizendo: existem algumas pessoas que adoram a Deus apenas faz de conta. Não, eu vim hoje, se eu não viesse, minha esposa acharia ruim, ia ser um pé de briga lá em casa. Não, eu vim hoje que minha mãe disse que é para mim ir, eu nem queria vir. Não, eu estou aqui, mas na hora que falar amém, eu já estou dizendo amém e vou embora. Você veio aqui hoje para adorar. Quem veio aqui com outro propósito, me perdoe eu dizer, está no lugar errado. Eu não vou adorar porque eu não cantei. Cantou vários conjuntos. Cantou a congregação inteira. Cantamos 2 hinos da harpa. Eu vi postando os hinos, foi preparado os hinos, ensaiaram os hinos. Vamos cantar esses hinos. Então não foi nada improvisado, foi feito tudo um planejamento. Porque a adoração a Deus não é assim, não é para Deus, é de qualquer jeito, não. É o melhor para Deus. Vamos preparar, vamos ensaiar, vamos fazer o de melhor para Deus. Eu não vim aqui para fazer um culto para mim. E eu não tenho que achar bom ou ruim o culto, que ele não é meu. Eu vim aqui para prestar um culto para Jesus. Ceia do Senhor é isso. Eu vim aqui para dizer: Senhor, obrigado pelo sacrifício da cruz, por ter morrido no meu lugar, por ter pago o preço para Deus da minha dívida que era impagável. Mas o Senhor morre por mim, e eu só tenho a dizer glórias ao Senhor nessa noite. Nós podemos adorar a Jesus.